Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Rolê com a Zebra. Dessa vez estamos aqui no H2 Clube. Eu estou tendo o prazer aqui de entrevistar o meu grande amigo Robson Quiroga, mais conhecido como Robigol. Como é que tá, Rob? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui no Rolê com a Zebra, né? Eu que já vinha falando, pô, Zebra, você nunca me convida para um Rolê com a Zebra. Bacana, vamos ter um papo bacana aí. Sem dúvida. Robigol já está na estrada há muitos anos, né? E aí eu vou aproveitar, deixa para te perguntar, Robi. Todo mundo hoje praticamente te conhece, um empresário bem sucedido aí, envolvido aí em grandes empreendimentos, né? Mas o pessoal não conhece a tua história, né? Então vamos dar a oportunidade de você contar um pouquinho como que era o Robigol antes do poker, o que você fazia, enfim. Então, eu antes do poker, o meu pai sempre teve restaurante, eu sempre trabalhei com ele em lanchonete e tal, até os 18 anos de idade. Depois dos 18 anos de idade, eu resolvi sair de casa e rebelde, não? Não, não foi rebelde, mas resolvi sair porque eu não queria o lance do comércio para mim, eu não queria lanchonete, essas coisas, e eu resolvi sair de casa. E o meu primeiro emprego foi como vendedor. Emprego? Emprego. Meu primeiro emprego foi como vendedor, eu vendia sapato, numa loja de sapato, para quem não sabe. Eu era bom vendedor mesmo, porque eu sempre fui um cara muito bom de lábia. Botava aquele negocinho atrás para o rapaz vestir o calçado? Eu ajoelhava para as clientes para colocar o salto bonitinho e tal. E eu era um bom vendedor, eu era bom vendedor mesmo. Batia a meta todo mês? Batia a meta. Eu ganhava 5% seco. Não tinha benefício nenhum, nem registrado era. A loja era Paraíso dos Calçados, ficava no Tucuruvi. E aí passei a ser bom vendedor. Na época era uma febre do celular, né? Todo mundo tinha celular e tal, que queria comprar celular. E eu arrumei um emprego de vendedor também numa loja de celular aqui pertinho também, inclusive na cidade de Jardim. E aí foi quando eu comecei Aí você trocou de ramo? Aí eu troquei de ramo. Eu era na área de vendas, mas aí eu deslanchei mesmo. Eu comecei a ter um salário bom, comprei o meu carro e aí eu comecei a movimentar mesmo, a fazer a vida andar. Em um determinado momento, o meu pai deixou uma herança para mim e para meu irmão. Nós compramos uma lanchonete, meu irmão foi tocar. Eu era sócio dele e eu continuei trabalhando por fora. E a gente começou a fazer o negócio virar. Você era assíduo na lanchonete ou era só o Não. sócio? Eu tinha o meu emprego e aí eu não trabalhava lá. Eu era só sócio mesmo. Eu, quando conheci o poker, eu bati o olho naquilo. Até então você não tinha tido nenhum contato com o poker? Não, eu não tinha. O contato que eu tive com o poker foi em 2004. Foi a primeira vez que eu vi o poker na TV. Eu vi o Mundial que o Chris Moneymaker ganhou. Eu vi na ESPN. E quem era comentarista naquela época era o Rogério Whittaker, que na época ele era presidente da Federação Paulista. Pistola, um abraço para grande Pistola. Grande amigo. E no dia que eu vi aquele programa, o Pistola ele fez uma propaganda de um clube aqui em São Paulo, que era o Paradise, Clodomiro Amazonas. Foi o primeiro clube que eu conheci e eu fui lá conhecer. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho... Mas até então você não jogava? Você não jogava, não, mas eu aprendi na internet, porque na verdade é o seguinte, a primeira vez que eu quando vi o programa, eu baixei um programa do Party Poker. Uma vez eu estava no computador e apareceu um pop-up lá do Party Poker, eu baixei... Falei, é esse que eu vou. Abri uma conta e comecei a brincar, e aprendi jogando City Gold de graça. Quando eu vi a propaganda do Pistola, eu fui até o Paradise e conheci e joguei o primeiro City Gold a R$30. Pô, tá louco, era uma loucura. Se tremendo todo, né? Brincadeira, cheguei lá e não sabia nem a regra, pô. E a alta malandragem, né? Alta malandragem. Naquela época lá tava o João Dermejan, tava aquela galera lá... Reinaldo Abramovay, Klaus, aquela galera que já tava acostumada e eu lá tremendo lá. E eu comecei a pegar o jeito, aí foi quando eu fiz o primeiro depósito na internet, fiz um depósito, se não me engano, acho que foi de 20 ou 30 dólares, comecei a jogar City Gold de $1. E aí eu comecei a ver aquilo, porra, um puta mundo mágico, comecei a jogar realmente, tive a sorte de conhecer grandes jogadores na época. Foi quando eu tive o primeiro contato mesmo com o BSOP. Eu fui jogar a segunda etapa da história do BSOP em Balneário Camboriú. Estivemos lá, né, Zebra? 2006, não é isso? 2006. Foi quando eu lhe conheci, inclusive. Exatamente. Foi quando eu conheci a Zebra, eu conheci o Vitão, conheci o Pipo, grande Pipo, né? Felipe Andrade. Conheci o Vini também, e o Brasa também, o próprio Akari. E aí eu comecei a fazer uma amizade com essa galera e comecei a aprender realmente como que era o jogo competitivo mesmo. Eu comecei a jogar o poker ali no alto nível, porque eu tava aprendendo com aquela galera. Naquela época, porra, aquela galera era referência. E foi isso, cara. E aí vi o poker como uma oportunidade de negócio.
Quando eu olhei lá o Paradise, eu falei, meu, isso aqui é um negócio que eu quero pra minha vida. Tipo assim, vou largar o que eu tô fazendo lá, lanchonete. Vou investir tempo, dinheiro. Investir tempo e dinheiro e tudo. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir o Ômega em São Bernardo. Um dos clubes aí que o pessoal mais gostou de jogar. Exatamente. O Ômega talvez ele tenha aparecido numa época errada. Era um clube muito grande, uma estrutura muito grande. O Ômega naquela época, em 2007, era um H2 de hoje. Só que o poker não era tão grande como hoje. E a localização dele São também. São Bernardo também, No primeiro momento, no primeiro momento, o clube era tão bom que ele conseguiu ser sucesso, mas ele não conseguiu andar durante muito tempo. E aí o primeiro torneio grande lá foi o 70K, né? Sim, o 70K foi um torneio que nós fizemos R$100 com o Ribai. Quem foi o meu parceiro e idealizador do torneio junto comigo foi o Luciano Lúticos, que depois foi criar o Brasil Poker Fest em Campos do Jordão. E foi um sucesso na época, pô. A gente colocou 414 jogadores. O pessoal do Brasil inteiro veio pra jogar. Do Brasil inteiro pegou o avião e foi no Ômega. Foi lá que eu consegui, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Raul e o CK, que na época, porra, os caras eles eram mega estrela. Hoje são meus amigos e, porra, grandes jogadores. Ídolos nossos. Ídolos. Aliás, se eu não estiver enganado, a primeira capa da Flop, que teve reunido ali, CK, Raul, Federal. Sim, sim. Foi feito lá no Foi Ômega, feito no né? Ômega. Foi feito no Ômega, foi quando a profissão poker. Aí todo mundo se fez fantasia de garçom, fantasia de motoboy e não sei o quê. E a foto foi lá e foi feita exatamente durante o torneio. Durante o torneio. Todo mundo se encontrou lá. E naquela época foi uma festa do poker brasileiro mesmo, porque não teve nada parecido até então. Um torneio daquele tamanho foi um sucesso. Nós garantimos 70 mil e, se eu não me engano... época era um valor Não existe. Não né? existe. Na época não existe. 70 mil com um torneio de R$100 com Ribai, nós arrecadamos 140 ou 130, uma coisa assim. E nesse momento eu comecei a ficar conhecido como diretor de torneio. O Ômega foi muito responsável na minha carreira como diretor, porque lá todo mundo passou a me conhecer, todo mundo passou a ver o meu trabalho. Tipo assim, eu estava aprendendo também. Era aí que eu queria chegar, né? Porque você, em determinado momento, você meio que abriu mão de ser um jogador de pôquer para trabalhar por trás da mesa. Mas eu já sabia Eu já sabia que isso ia acontecer. Então, você programou essa tua saída, vamos dizer assim, do pano para se dedicar e ser um grande diretor de torneios aqui no Brasil, ou isso aconteceu meio que naturalmente? Então, na verdade é o seguinte, o telefone tocou aqui, deixa eu... Na verdade é o seguinte, na época, ninguém tinha know-how de diretor de torneio, então o pouco que eu aprendi ali foi vendo as outras pessoas trabalhando. O próprio DC, quando eu fui no BSOP, vendo o trabalho do DC, vendo o que o DC faz, eu simplesmente copiei o que eles estavam fazendo e deu certo. E eu acho que mais me ajudou na minha carreira de diretor é o meu carisma. Eu acho que todo mundo gostava de mim. Por mais que às vezes eu não fosse um bom diretor de torneio, tipo assim, um conhecedor profundo da regra, na época, mas eu tinha um carisma muito grande e a galera gostava de mim. Então, mesmo às vezes se eu errava alguma coisa, tipo assim, o pessoal tentava me corrigir, mas tentava me corrigir de uma maneira assim, bem sutil, bem amiga mesmo, né? E aí eu fui aprendendo e o Ômega foi um puta sucesso, depois a gente começou a fazer evento toda hora. E foi isso, cara. Eu gosto muito do que eu faço, é prazeroso você poder trabalhar num lugar onde você gosta de fazer, gosta de trabalhar com aquilo. É tudo muito mais fácil. Então, é isso. Fazer com prazer exatamente. bem melhor. Exatamente. Né? E depois, mais pra frente, surgiu a oportunidade também de fazer grandes eventos. Eu conheci o Federal também. Depois o Federal saiu das escolas de inglês, veio pro ramo do pôquer e me chamou. Foi um momento crucial, assim, da minha carreira. Porque naquele momento tínhamos você, que estava despontando como diretor de torneio, e o DC, que já tinha algum know-how, né? Naquela época nós tínhamos, os grandes eventos eram o Ômega, que nós fazíamos os eventos em São Bernardo, e tinha a Nantes, que fazia o BSOP e o próprio CPH. Foi quando o Federal apareceu no ramo do pôquer e ele me chamou. Ele e o Akari, tipo assim, eu tive destaque nos torneios e tal, então ele me chamou. Na época, falou, pô, vamos trabalhar com a gente quer montar uma empresa de eventos, na época era a Stack Eventos, nós vamos tentar criar uma série brasileira e tal, mas primeiro nós vamos começar a fazer grandes eventos. Foi quando a gente começou a fazer torneio de 100K, fazer torneio de 300K, que foi um puta sucesso no Zali.
E naquele momento a gente já estava com o projeto meio que, o Elton CZ também participou também desse projeto, a gente já estava meio que conversado que a gente ia lançar uma série brasileira. Foi quando apareceu a oportunidade de conversar com o pessoal do BSOP, que na época era o Léo Belo e o Brasa. Nós conversamos, fizemos lá uma composição, onde nós enterramos o nosso projeto de criar uma série brasileira. Ao invés de ter duas empresas... Exatamente, em vez de concorrer com o BSOP, nós enterramos o nosso projeto, abraçamos o BSOP e aí deslanchamos. E aí falou assim, ó, agora o BSOP é a galinha dos ovos de ouro, a gente vai trabalhar no BSOP. Como é que você viu toda essa situação da Polícia Civil aí nessa intervenção que teve aqui no H2 alguns dias atrás? Como você falou, foi um episódio chato. Dizer que foi bacana não foi, mas a gente não tem que criticar, eu não tenho que criticar aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo, não. Eles vieram aqui para poder fazer uma investigação sobre jogo de azar. Nós entendemos que poker não é jogo de azar. Algumas pessoas entendem que não é e a gente está numa discussão. O grande problema é que, como não tem uma regulamentação, isso dá margem para interpretação.